Bom dia, boa tarde, boa noite, dispostos! Estamos aqui em mais um episódio do programa Além da Meta. Histórias reais de pessoas que usaram vendas para transformar vidas, transformar negócios. E eu tô aqui, Albert Guedes, gestor comercial, vendedor, na posição de aluno para aprender, assim como você, a vender mais, a gerar mais resultados e sempre com alguém relevante que já tem uma história de sucesso e que vai nos contar como vendas ajudou nesse jogo. Hoje eu tive a honra aqui de fazer um convite inusitado em cima da hora. Ele estava aqui em Brasília para uma imersão que nós vamos dividir o palco. E eu falei, Gustavo Rezende, não acredito que esse cara está aqui. Chama ele que vamos ver se ele topa. E como um bom disposto, que faz parte dessa nossa galera, ele falou, na hora. Então, com vocês, uma honra estar aqui com Gustavo Rezende. Fala, meu caro. Primeiramente, um prazer. Obrigado aí também pelo convite, pelo espaço. Eu digo o seguinte, né? A gente fala assim, e aí, quando é que você tá pronto? Você tá pronto? Eu já nasci pronto, né? Conversa para outra hora, brincadeira à parte. Mas é um prazer poder, de alguma forma, contribuir, gerar valor aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? E sem mais, bora pro show. Né? Que legal. Até porque nós preparamos bastante, né? Você me falou tudo que você vai perguntar, a gente já treinou o discurso antes, agora a gente só replicar o que a gente fez nos bastidores. Exatamente, né? Vocês pegaram a ironia aí, né? Foi tudo de última hora aqui. E para você que não conhece o Gustavo, fala um pouquinho da tua trajetória, o que você faz hoje, quem é o Gustavo Rezende. Show. Você nasceu em Curitiba? Não, eu sou mineiro. Olha só. Sou de uma cidadezinha que tem mais gado do que gente, chamada Sacramento, 25 mil habitantes. E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Uma das perguntas mais difíceis que eu tenho hoje quando me fazem para responder é quem é o Gustavo Rezende ou o que o Gustavo faz. Existe um conceito chamado geração slasher, né? Geração slash, que diz o seguinte, que nós somos da geração //. Então, o Gustavo Rezende é o Gustavo que é o marido da Nath, que é o pai da Sofia e do Theo, mas que também é um professor e um dos primeiros professores da Escola Conquer, que é uma escola na área de liderança, de gestão, hoje com mais de 5 milhões de alunos. Né? Um dia, se você fizer algum curso de liderança ou de pós-graduação, muitas das coisas que vocês vão ver lá, eu tive o prazer de desenvolver. O Gustavo Rezende fundou uma das principais empresas de consultorias do Brasil, chamada GGV. Essa empresa ela cresceu, a gente começou a diversificar, montamos um grupo de negócios. E aí acabou que em 2020 eu saí desse negócio e aí a gente desfez essa sociedade. Então, Gustavo Rezende, depois disso, hoje ele é sócio e é o CVO do Afield Group, que é uma empresa que atua para empreendedorismo, para empresários, em 3 áreas, numa área de tecnologia, numa área de educação e numa área de eventos. Então, eu poderia falar muitas coisas, mas para a gente não ficar aqui falando tanto Gustavo Rezende, nesse momento da minha fase, além de ser marido, além de ser pai, além de ser escritor, além de ser professor, além de ser palestrante, além de ser consultor, a minha grande energia está sendo dedicada em um projeto bem audacioso que chama-se World Connections Day. Olha só. Para pensar o seguinte, quando que é o Dia dos Namorados no Brasil? 12 de junho? 12 de junho. Quem que criou isso? Boa pergunta, não sei. Mas alguém um dia criou um movimento que faz com que todo dia 12 de junho os casais do Brasil vão lá e ter um momento de intimidade, compram um presente um para o outro, não como uma regra, mas tem uma data que passa uma mensagem, certo? Certo. Nós estamos fazendo a mesma coisa para o mundo do empreendedorismo. Olha só. Que chama-se World Connections Day, que é o Dia Mundial das Conexões. A gente fez o primeiro evento agora em Maringá, no dia 2 de julho, e todo dia 2 de julho, a ideia é que os empreendedores e empresários do Brasil todo e do mundo se parem para poder reunir, se conectarem e fazer negócio. Então, no ano que vem, vai acontecer já em 50 cidades do Brasil. E fora do Brasil vai acontecer em Sydney, na Austrália, vai acontecer em Braga, em Portugal, vai acontecer em Luanda, na Angola, vai acontecer em Pequim, na China, vai acontecer em Orlando, nos Estados Unidos. E recentemente nós fechamos também com Luxemburgo. Caramba, então a ideia cara, que hoje legal isso. É uma loucura, mas um dia, quando fala assim, quem criou o Dia Mundial das Conexões? Você está conversando com uma pessoa que não sou só eu, tem muito mais gente envolvida nesse movimento. Mas eu sou a pessoa que lidera. Então, aqui é onde que hoje em dia eu tenho colocado a minha principal energia, está dedicada para esse projeto, mas nós temos vários outros negócios dentro do nosso ecossistema. Que legal. Repete o dia. Qual que vai ser o dia? 2 de julho de 2026. Vai ter em Brasília. Com certeza Brasília, vai ter em Brasília. Vamos Anápolis, fazer. Goiânia, Rio de Janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte, Uberlândia, Maringá, Londrina, Porto Alegre, Balneário Camboriú, Florianópolis, Recife, João Pessoa, Fortaleza. Caramba, Laura, já joga aí na nossa agenda já, hein? 2 de julho, 10 mil empresários estaremos... reunidos nas suas respectivas cidades, mas tem uma notícia, eles estarão conectados também de forma digital, conversa que eu posso depois passar aqui para vocês também. A ideia é conectar gente boa. Nosso slogan é... Daí vai estar todo mundo conectado mundialmente falando? Olha que fera, porque nós velho. desenvolvemos uma ferramenta chamada Cicinap, que é uma inteligência artificial pro WhatsApp, aonde que você, empreendedor, ele entra como se fosse um LinkedIn de WhatsApp. Você fala quem é você, seu Instagram, ele faz um enriquecimento de dados e você fala que tipo de conexão que você está buscando. E automaticamente ele começa a te conectar com pessoas pelo WhatsApp, que fazem sentido para você. Que legal. Então lá no dia 2 de julho de 2026, você vai ter a oportunidade, independente de onde você estiver, de se conectar com 10 mil empresários e desses 10 mil, se conectar com aqueles que fazem mais sentido de forma qualificada. Porque uma coisa que o empresário não tem é tempo. Ele tem, mas tempo tem que saber priorizar. Então a gente também já desenvolveu essa inteligência artificial que te ajuda a fazer conexões qualificadas. Que hoje é o melhor ativo do mundo, né? Estamos aqui por conta disso, né? Que legal. Exatamente. A ideia é que a gente consiga economizar o tempo da audiência com a sua experiência. Porque Responsa aí. O caminho que você trilhou, com certeza, vai dar atalhos para quem está começando. Ok. Né? E para começar, eu queria que você me dissesse qual que é a relevância de todos os teus projetos, que não são poucos, da habilidade de vendas. 100%, meu cara. Você sentiu... Já vou emendar em outra pergunta. E teve algum momento que você sentiu, que você falou assim, ó, eu tenho que começar a estudar vendas, ou eu tenho que me profissionalizar em vendas, ou isso foi acontecendo naturalmente? Então, Não. Duas perguntas. A relevância e se teve um momento que você... A relevância é o seguinte. Eu já tive projetos, bons projetos, que morreram na praia, não porque o produto era ruim, mas por falha em vendas. Caramba. E todos os projetos que eu alavanquei, o princípio da alavancagem é vendas. Vamos pegar um exemplo aqui para você ter uma ideia. Lá nos Estados Unidos, no Brasil a gente cria um negócio, cria um produto, gasta muita energia aqui, depois lança para o mercado. Nos Estados Unidos não é assim que eles fazem. Eles vendem primeiro para depois criar a solução. Sim. Então isso só mostra o quê? Que é mais importante a solução ou a venda? A venda. Ponto final. Então aqui eu te respondo a relevância. Para mim, a venda, sem venda não tem nada. Né? Agora, a segunda coisa, que é se isso foi uma coisa natural ou eu desenvolvi, né? Quando eu me deparei. Sinceramente, inicialmente foi natural, porque como eu tenho um perfil de comunicador, lá do DISC, para quem entende, é um perfil da influência, né? Um perfil comportamental. Então, por si só, eu tenho uma facilidade para me relacionar, para comunicar e para vender. Só que uma coisa que é importante, que eu aprendi com o tempo, é que você ter, chama-se de dom, perfil, que for, ele te leva até um certo ponto. Sim. A partir daquele certo ponto, se você não tem ferramenta, você trava. Aí a hora que eu cheguei nesse certo ponto, foi mais ou menos 2017, 17, 16, foi um momento que eu comecei a entrar em contato com uma parte mais de ferramenta. Por quê? Olha que loucura, cara. Eu passei uma vergonha tremenda um dia. Um dia no meio de um treinamento que eu contratei o palestrante para dar treinamento de vendas para uma equipe. Eu contratei, certo? Certo. O palestrante vai lá e faz a seguinte pergunta. Quem aqui acha que vendas é arte ou ciência? Quem acha que vendas é uma arte, levante a mão. Boa pergunta do Acredite palestrante. se quiser. Só eu levantei a mão. Os outros todos que estavam lá, que eram da empresa, cliente, Sim. ninguém levantou a mão. Ele falou, Gustavo, então vem cá, vamos conversar. Eu achei que era uma arte. Porque até ali, para mim, muito tinha sido uma arte. Mas aquele cara, aquele dia, me explodiu a cabeça e eu entendi uma coisa. Vendas é uma ciência. Se você tem habilidade, fica mais fácil, mas não significa que por si só resolve todo o problema. Sim. E uma coisa que eu noto muito com vendedores, e por isso a importância dessa tua colocação, é que as pessoas acham que ignoram a metodologia e ignoram também a teoria de vendas. Acha que, de repente, pode se candidatar a uma vaga sem ter estudado vendas, sem ter lido vendas, sem ter referências de vendedores
Então, não, vender, eu pego aqui um produto e vou lá e ofereço e vai dar certo. E quando você vem com a base teórica, que é o que eu defendo muito, isso é uma coisa que eu não gosto, é aquele vendedor que você pergunta assim, o que você já estudou de vendas? Ah, minha escola é a vida. Sim. Pessoal, para com isso. Vendas, existe método, é uma ciência. Eu também vejo um pouco de arte em vendas, mas existe uma metodologia que facilita. Até pro artista ele tem um método, né? Exatamente. Que pra Então, o ele é artista natural. tem que estudar, né? Não tem, você não entregaria o teu corpo, a tua doença, ou o corpo de alguém que você gosta na mão de um cirurgião que não estudou. Então, você entregar a tua empresa, o teu negócio, na mão de um vendedor que não tem teoria, é também um suicídio, né? É também um suicídio. Show de bola. Cara, você acabou pegando um spoiler aí da minha pergunta, que é uma pergunta capciosa que eu faço aqui pro pessoal. E que eu tenho certeza... A minha ideia aqui é fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que nunca te perguntaram. Mas você já me deu um spoiler aí da pergunta que eu gosto muito, que é qual foi a maior gafe comercial que você já cometeu na frente de um... Você falou assim, perdi esse produto, perdi esse projeto, perdi essa grana porque eu cometi essa gafe. Eu fiz uma cagada num dos maiores negócios de vendas da minha vida. Chegou na reta final da negociação. Uma metalúrgica, ok? Chegou na reta final da negociação. A diretora comercial falou assim, ó, por mim tá fechado, tá aprovado. Caramba. Eu já quase quis arrancar a roupa de querer comemorar. Só que ela falou assim, tem só um detalhe. Eu falei, qual que é? O meu CEO quer conhecer você. Vamos lá. Vamos conhecer o CEO. E aí eu cometi um pequeno deslize. Que quando eu entrei na chamada, era uma chamada online, estamos na época de pandemia, ele tá lá e tem um monte de coisa. Estamos falando de uma empresa de Curitiba, né? Para quem é paranaense, lá tem 2 times principais, um que é o Atlético Paranaense, outro que é o Curitiba. Ele tá cheio de coisa do Coxa atrás, ok? E ele só queria me conhecer, só para poder, talvez, perfil dedo disque. O que é o perfil dedo disque? Ah, eu tô passando a caneta. Eu que tomei a decisão. Pode trazer. Sim. De repente, eu começo a reunião assim. Fala, fulano, tudo bem? Prazer conhecê-lo. Ó, tô vendo aí, né, que você é coxa... Mas tá difícil esse ano, hein? O Atlético tá indo bem. Vocês, se brincar, eu não lembro se era nem sobe ou vai cair. Brincadeira. Acredita que os caras nunca mais me responderam? Caramba. Passou um tempo, eu fui conversar com a gestora, mas depois de muito tempo que ela me respondeu, porque ela nem me respondia mais. Gustavo, ele era diretor do Coxa. Nossa, cara. Então, Caramba. o negócio é o seguinte. Agora que eu entendi porque que você tá de gravata verde. Até hoje ele tá homenageando o Coxa. Não, eu vou te falar, eu fiquei doente. Então, nossa, essa cara. assim, foi algo foda, porque era um negócio que já tava dentro de casa e eu fui fazer uma brincadeira, perdi o negócio. Então, com isso eu aprendi que nem toda brincadeira, mesmo que pode parecer brincadeira, você tem que tomar cuidado aonde que você fala e com quem você fala, né? Caramba. Essa foi punk, hein? Eu costumo dizer que tem uma técnica que eu uso, né, em treinamentos, que eu brinco com os vendedores, que é um código que eu chamo de técnica CB. CB é a técnica calha a boca. Tem momentos que você tem que só ouvir para ser um bom vendedor. Muitas pessoas têm aquele pragmatismo que está no inconsciente coletivo de que vendedor ele é o falastrão, ele é o cara que tem que estar o tempo todo falando e convencendo. E muitas vezes, muitos bons vendedores são pessoas mais serenas, são pessoas que ouvem mais do que falam. É verdade. E eu, o tempo todo, venho me corrigindo nessa minha trajetória com relação a isso. Que top, hein? Que diferente essa daí. Top pra quem? Que diferente essa daí. Essa vai ficar marcada. E já deu pra ver que você é um cara que tem enérgico, que tem alguns conceitos enérgicos e deve ter alguns conceitos pragmáticos, vamos dizer assim. A minha pergunta, outra pergunta capciosa e diferente que eu gosto de fazer é: qual é a tua loucurinha aí para você dividir com a audiência, o teu hábito, ou algum tique seu que você tem e que você acredita que
esse teu hábito, essa doideira, como a gente diz no comercial, cada comercial tem sua loucurinha, né? Sua doideira. O que que te acredita créditos, tá? Que te traz resultado. De repente Albert, eu acordo e tomo banho gelado. Eu gosto de dirigir. Tem alguma mania tua, alguma coisa diferente que você faz que você diz, Albert, isso me gera resultado? Eu não sei se é mania, não sei se é exclusividade, mas tem uma coisa que eu faço conscientemente. E eu conheci, olha que loucura, eu não sou especialista em análise comportamental. A primeira vez que eu conheci isso em 2017, eu achei uma porcaria. Meu sócio falou pra gente fazer, a gente fez o teste, trouxe 50 páginas para ler, eu falei, pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Ok? Não serviu para nada. Mas depois, com o tempo, eu comecei a olhar para aquilo. E hoje, sempre que eu estou numa reunião, eu adapto a minha comunicação para a comunicação da pessoa que está do outro lado de uma forma consciente. Usa o rapport Então eu entendo qual que é o meu perfil, eu entendo qual que é o perfil do outro lado e eu sempre trabalho para poder adaptar essa comunicação. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer... tem várias, né, cara? Se for ficar falando de coisas que a gente faz assim no dia a dia... fala uma pessoal tua assim que você... cara, isso que eu gosto de fazer. Eu gosto, tem uma estratégia que não fui eu que criei isso, que chama-se aclaramento. O que é o aclaramento? Não fui eu que criei, aqui eu deixo meu mérito lá pro pessoal da Landmark, que é o maior instituto de liderança do mundo, que basicamente eu crio as coisas antes delas acontecerem. Então é uma técnica que você vai lá e faz assim, vamos supor... eu vou fazer agora o podcast aqui. O que está na minha cabeça que pode atrapalhar? Aí eu começo a pensar, nossa, tá na minha cabeça que eu estou saindo daquela reunião, estava no meio da reunião, tá na minha cabeça que eu tenho que fazer as coisas depois, tá na minha cabeça que eu não sei efetivamente como é que vai funcionar. Porque tudo que está na minha cabeça atrapalha. Aí eu vou lá, beleza, falei tudo? Falei. Então agora eu vou abrir mão disso. Abro mão, tá bom. Então agora vamos lá, quem que eu quero ser nesse podcast? Eu crio isso. Eu quero ser uma pessoa que realmente as pessoas que vão assistir vão ver ele uma pessoa que vai entregar tudo sem ressalva e que vai fazer uma real diferente para as pessoas. Beleza. E quem que são as pessoas? As pessoas são pessoas que têm sede e fome para o aprendizado. E no final, quando eu sair desse podcast, qual que é o resultado disso? Olha, eu espero que as pessoas possam sair com uma coisa prática para implementar e mais do que isso. Eu espero que desse podcast, que dessa gravação, vai sair muitos negócios que hoje eu nem tenho ideia, mas que um dia eu vou saber. Putz, olha que legal, veio lá do podcast. Que legal, cara. Então, eu faço esse exercício de limpar minha cabeça para entrar com poder e não entrar com as considerações. Sim. E criar o que eu vou fazer, quem são as pessoas que eu vou fazer. Criar um ambiente. Isso você desenvolveu como técnica? Não, como eu disse, quem desenvolveu isso é uma empresa chamada Landmark, eu utilizo. Eu sou um cara que eu sou muito bom para desenvolver, mas eu gosto mais da frase do Beto Sucupira. A coisa que eu mais fiz na minha vida foi copiar. Cara, eu sou bom para desenvolver, sim, mas se tem alguém que já desenvolveu, que testou, obviamente que você pode ajustar para a sua realidade. Sim. Mas eu sou um cara que pega o que as pessoas fazem de bom e que funciona para a minha realidade e para mim e replico. Sim. Isso é muito legal. A maioria das técnicas de vendas que funcionam hoje na minha consultoria e até no meu dia a dia são princípios que estão aí desde o início do século. Princípios de Napoleão Hill, princípios de Dale Carnegie. Então, assim, os caras já trilharam esse caminho, os caras já tiveram resultado. Pega o que tem, obviamente, adapta, né, para ti e faz com que tenha essa aplicação prática no dia a dia. Eu te perguntei se era de Curitiba porque eu sou catarinense, eu morei em Curitiba há muito tempo. Eu morei 13 anos em Curitiba. Terra boa, né? Terra boa, eu gosto de lá. Um abraço aí pra galera de Curitiba. Eu gosto de lá. E essa empresa que você comentou, a Conquer, né? Ela tem uma história também interessante. Você chegou a participar desse início? Porque teve uma história que ela foi... Aí você explana melhor, mas se eu não me engano, teve uma provocação do Flávio Augusto... E aí ele comprou essa empresa ou eles ofereceram para ele? Como é que foi? Na verdade, os sócios se inspiravam no Flávio Augusto. E aí, anos depois, o Flávio Augusto comprou a Escola Conquer, né? Até um ano atrás, lembre-se que eu sou um professor, eu não sou um sócio, então não tenho esses dados atualizados e precisos. Mas o último dado lá de um ano atrás era uma escola com mais de 5 milhões de alunos. Que legal. E uma coisa interessante aqui, ó, para quem está trabalhando com vendas. Olha, já que você trouxe a escola da Conquer, e eu não acredito no acaso, tá? Não acredito. Sim. Se você trouxe essa conversa, alguma coisa tem de ouro pra gente tirar aqui. Com certeza.
A Conquer, quando ela começou, diz a lenda que a PUC quis comprar a Conquer. A Conquer, para quem não sabe, a PUC é uma instituição, uma faculdade bem renomada, né? E eles não tiveram interesse naquele momento em serem vendidos. Mas uma grande pergunta que a gente deveria se fazer é, cara, o que fez uma escola que começou em Curitiba, numa salinha de nada, mas começou na salinha, se tornar hoje uma das principais, se não a principal referência em formação, né, dos executivos do Brasil? Sabe o quê? Diferencial claro. Porque se você pega o ensino tradicional, muitas vezes é o professor que está te ensinando uma teoria, mas que nem ele nunca aplicou. Sim. Você pega aqueles slides que ninguém quer ver e uma metodologia dos livros de 1930, nem adaptada. É aquilo ali só repassar de alguma forma. Esse é o ensino tradicional. Sim. O que a Conquer fez? Falou, galera, aqui não. Aqui agora nós estamos revolucionando a forma que se faz a educação no Brasil. A gente quer mudar a educação do país. Então, professor, ele tem que aplicar de dia para ensinar de noite, tem que ser um cara de mercado. O visual das apresentações tem que ser muito bonito para gerar uma experiência e tem que ser o conteúdo que tem, né, aquilo que é mais moderno. Quando você tem diferenciais claros, as pessoas conseguem posicionar você na cabeça delas, que é o conceito de posicionamento de marca. Olha que legal isso, cara. Consequentemente, fica muito mais fácil vender. Imagina se temos 10 pessoas vendendo a mesma coisa, o mesmo produto com o mesmo valor. Vai ser muita briga por preço. Você tem que achar alguma coisa que te diferencie. E as maiores empresas do mundo, a diferenciação começa pelo propósito. Que legal. Isso é uma sacada muito boa. E muito complexa, na verdade. Quando eu fui no Vale do Silício e ouvi sobre isso, eu demorei uns 3 anos para entender. Ainda estou entendendo, para ser sincero. E é interessante, porque é uma pergunta que eu sempre faço para um vendedor, quando eu vou treinar, ou para uma equipe, que é uma provocação que eu quero fazer para a audiência. Por que as pessoas deveriam comprar o seu produto, ou deveriam comprar de ti e não do seu concorrente? Essa é uma frase, cara, que me faz... Toda vez que eu pego algum produto, eu me pergunto, e isso sempre me faz subir um degrau, um patamar. A resposta não ela vai ficar simples. Isso. Mas o processo de criar ela é complexo. Você precisa pensar, porque a gente fala assim, não, mas para mim é fácil, é tradição, ou não, o meu é preço, ou não, eu tô no nicho. A sua pergunta é sensacional. Então, reforço aqui o convite do Albert, degusta e toma um tempo para pensar. Por que eu deveria comprar da sua empresa? Qual que é o diferencial que justifica que eu compro de você e não compro do outro? Parece simples, mas quando você consegue chegar no supra-sumo dessa resposta, é o começo do posicionamento do mercado, a diferenciação que vai facilitar e muito o processo de venda. É fácil? Não é, mas é possível. Não é? E outra coisa, cuidado para não cair naquele pragmatismo de falar que o seu diferencial é obrigação. Porque muitas vezes, quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala, não, mas é porque eu tenho uma entrega ágil. Isso não é diferencial, isso é obrigação. Não, é porque o meu produto ele tem qualidade de atendimento. Isso é obrigação. Não é esse tipo de resposta simples que você falou que gera o diferencial, né? É algo mais profundo. E está muito atrelado, vamos pegar exemplo, está muito atrelado ao que o mercado não está atendendo hoje. Porque no final das contas, quando a gente fala sobre percepção de valor, o que é percepção de valor? Nada mais é o mercado ter uma dor e a empresa ter uma solução. Quando você casa isso daqui, eu falei percepção de valor, a palavra certa é proposta de valor. Quando você casa dor e desejo com solução, você atingiu o propósito de valor. Vamos dar um exemplo? Domino's. Aqui tem Domino's? Tem. Com certeza, né? A Domino's, o que ela fazia há um tempo atrás? Vocês lembram? Não. Não? Qual que era o... A Domino's, ela tinha um negócio que você comprava uma pizza e se eles não te entregassem em tanto tempo, você não pagaria. Puta diferencial. Sim. Aí a gente fala, não, mas é só entrega e agilidade. Mas naquele momento, para o mercado de pizzaria, que sofria com essa falta de pontualidade ou de prazo, eu te falar que eu te entrego em 25 minutos, e se você não receber em 25 minutos, eu te dava uma outra pizza, ou você não pagava, o que fazia? Diferencial. As pessoas associaram aquilo com agilidade. Sim. Então, no final das contas, você sempre gasta uma energia para entender qual que posicionamento é lacuna, qual que é a lacuna do mercado. Por exemplo, eu estou fazendo só um evento, certo? Do WCD. Uhum. Mas quem faz um evento do jeito que a gente está fazendo, que vai acontecer ao longo dos anos, né, com a bênção e proteção de Deus, vai acontecer no mundo inteiro.
E se não for muito o mundo inteiro, vai acontecer no Brasil inteiro. E se não for muito o mundo ou o Brasil inteiro, vai acontecer em muitas cidades, de forma simultânea. Me fala. Sim. Não tem. Quando você falou aqui, eu não consigo lembrar de nada. É uma lacuna. Isso é uma lacuna. Então a gente fala assim, mas é um evento. É um evento, mas a forma como a gente se posiciona e a forma como a gente comunica, no primeiro momento a pessoa até tem uma trava na cabeça para tentar entender. Mas você sai do que já tem. Gustavo, eu tive uma oportunidade de ter uma aula contigo online, né? A primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente. Mas tem uma característica em ti que eu consegui perceber, que chamou minha atenção tanto na aula e que está ficando cada vez mais latente, que é a tua facilidade de pegar um ponto e aprofundar nesse ponto. Acho que a tua percepção de aprofundar num determinado ponto, de criar uma estrutura para você entender a intenção daquilo, o propósito, isso é muito latente em ti, porque hoje em dia, as pessoas, até por conta das informações mais rápidas e tudo mais, ChatGPT, Short, Reels, tá todo mundo muito ligado à superficialidade. E esse perfil, até eu me coloco nesse todo. Assim, tá, já vi isso, agora já. E eu percebo que você tá indo na contramão disso. Você pega um negócio. Peraí, mas deixa eu entender, deixa eu ver. É uma percepção minha ou você faz isso consciente? Você naturalmente faz isso? Não sei se eu vou te provar, mas eu vou te contar uma verdade. E para mim é uma verdade que você está dizendo. O que eu estou fazendo agora e estou finalizando? Eu já leio a Bíblia, eu sou cristão, mas me aproximei muito mais agora nesses últimos anos. E eu leio a Bíblia faz 4 anos, ok? Mas eu queria entender mais. E eu nunca li a Bíblia completa. Isso é muito latente em ti. Tipo, eu nunca li a Bíblia inteira. Esse ano eu me propus a ler a Bíblia inteira, da página 1 até o final. Estou acabando agora. Olha que legal. Por quê? Porque a partir do momento... Eu quero entender o porquê das coisas. Entendeu? Você pode chegar para mim e falar assim, cara, faça isso. Eu não tenho problema nenhum em fazer uma coisa nova. E eu nem sou um cara que tem um perfil muito processual, detalhista. Mas eu gosto de entender o porquê das coisas. Porque na minha visão, a gente consegue pegar aprendizados da vida para levar para os negócios, aprendizados dos negócios para levar para a vida. Por exemplo, quando eu vou lá, alguém que faz academia? Eu faço. Não parece, mas eu faço. Eu não sou rato de academia, né? Comecei a fazer academia de novo. Para você ter resultado da academia, se você for um dia, treinou, o que vai acontecer no outro dia? Você vai estar fortão? Não. Tá aí uma semana? Não. Um mês? Mais ou menos. Você vai começar a ter um pouco mínimo de resultado. Você vai começar a ver um mínimo de resultado. Mas vai ser outro cara? Não. Por que os negócios deveriam ser? Então, uma coisa que eu olho para o mundo da pessoa física, Gustavo, é que tem um princípio. Qual que é o princípio? Que muitas vezes vai ter que dedicar energia, esforço, sacrifício e tempo para poder colher o resultado lá no fundo, lá na frente. Ou seja, o longo prazo importa mais que o curto prazo. Sim. Então, a minha intenção de me aprofundar é porque eu gosto de entender a relação das coisas e como é que eu posso, né, aplicar isso em diferentes cenários. E sempre foi assim? Você já era uma criança curiosa? Você já tinha isso na fase de adolescência e tudo mais? Ou você foi desenvolvendo isso na tua vida empresarial? Eu sempre fui arteiro, cara. Porque essa energia da curiosidade, não sei, depois você que está assistindo aí, não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo no teu material online também, no teu Instagram, na reunião que a gente teve, isso é latente em ti. Eu sou curioso. Agora, se eu era assim quando eu era criança, não sei. Mas uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo esses dias até uma pessoa falou, cara, eu quero falar uma coisa. Eu falei, o quê? Você tem uma puta de uma habilidade de fazer perguntas. Mas eu quero te perguntar, é genuíno ou você faz com interesse? Eu nem sei te responder, mas se eu for te responder uma coisa, é genuíno. Sim. Eu realmente quero aprender com as pessoas. Por exemplo, eu estou conhecendo alguns de vocês aqui agora. Eu tenho certeza que ela tem alguma coisa para me ensinar. Eu tenho certeza que o Gustavo tem uma coisa para me... Ah, mas ele é mais novo. Não, mas ele está em outro mercado. Não, mas ele é mais rico, mas ele é mais pobre. Não me importa, cara. Sim. Um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida foi com um taxista. Então, qualquer um pode me... Não estou nem julgando os taxistas. Só estou dizendo o seguinte. Acho que o principal ponto, que isso é uma habilidade, se eu tinha ou não tinha, eu não sei, é realmente querer ouvir as pessoas. Querer estar presente para as pessoas. O que eu posso tirar disso para mim, para minha vida? Que legal. Entendeu? Legal. Diferente. E é essencial, né, cara? Essencial. Porque hoje nos dias de hoje isso é todo mundo quer falar. E nos dias de hoje ninguém quer ouvir. Ou finge que quer, né? Ou finge que quer. Simon Sinek diz o seguinte, que o maior exemplo de liderança é você fazer uma pergunta para a pessoa e se realmente está
querer estar disposto a ouvir o que ela tem para te dizer. Bota. É verdade. Porque a gente pergunta por comodidade. Oi, aí, como é que você tá? Tudo bem? Aí a pessoa começa a falar assim, mas meu Deus do céu, você quer sair correndo. Você até se arrependeu de perguntar. Né? Tudo bem? A resposta é tudo bem, pô. Não Então eu saber. me treino para que quando eu faço uma pergunta, como eu fiz a pergunta pro Guto agora há pouco, cara, e como é que funciona? Mas como é? Não é que eu tô perguntando para parecer bem, que eu quero fazer... Eu quero entender mesmo como é que é isso daqui. E uma vez a gente falou de gafe, né? Eu levei uma paulada de um palestrante exatamente com relação a esse tema. Eu fiz uma pergunta para um palestrante num seleto grupo que eu me coloquei para aprender a vender e eu fiz a pergunta. E ele, muito capcioso, respondeu assim: Albert, você está fazendo essa pergunta para elucidar alguma dúvida que você tem ou para demonstrar o seu conhecimento? Nossa. Frente ao povo. Eu falei, putz, porque às vezes a gente faz isso. Você faz uma pergunta, principalmente para alguém que você considera que esteja num nível acima do seu. Não para você colher uma resposta, um resultado, mas para você maquiar o teu conhecimento em forma de pergunta, para acessar. E que também não tem nada de errado. Não tem nada de errado, mas são duas funções diferentes, né? Eu acho que assim, cara, eu não sou, Albert, um cara que acredita que o certo é só dessa forma. Sim. Não funciona. Por exemplo, eu comentei aqui um pouquinho antes, eu fiquei uma temporada lá no Vale do Silício. Sim. Eu queria entender um pouquinho como é que é o pessoal que morava lá, que fazia as coisas, como é que esses caras faziam, cara? Porque o cara caga, o cara come que nem eu, e as empresas que mais crescem no mundo, as principais startups, tá ser tudo lá. Falei, cara, eu preciso lá entender como é que esses caras pensam. E aqui tem um ponto muito interessante que me chamou a atenção no Vale do Silício, que é uma frase que eles usam lá, que é o seguinte: there is no blueprint. Ou seja, não existe uma cópia. Então, por mais que esteja aqui nos ouvindo, né, não existe um caminho de realidade único. Não significa nem que se você fizer o que eu faço, vai ter o resultado que eu tenho. Você pode ter mais, você pode ter menos, você pode não ter resultado nenhum. Né? Porque, no final das contas, a cultura é diferente, a situação é diferente, o perfil é diferente, a realidade, o momento que você está vivendo é diferente. Então, tem hora que eu faço pergunta que talvez tenha uma intenção Sim. de levantar a bola para que eu possa cortar. Sim. Pode ser que isso aconteça muitas vezes. Mas, normalmente, isso para o Gustavo não é a maioria das vezes. Na maioria das vezes, a minha pergunta é buscando ouvir a pessoa para entender o que eu posso levar de valor. Só que quanto mais eu faço isso, mais a pessoa se conecta comigo. Lembre-se, livrinho básico lá para todo mundo ler. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pergunte da vida, da história da pessoa para que ela possa falar, e ela não vai nem entender, mas uma hora ela vai falar assim, nossa, eu gosto de você. Mas eu gosto... Por que eu gosto desse cara? Porque esse cara te fez perguntas que ninguém faz e te deu atenção que muitas vezes outros não dão. Sim. Aí você fala, nossa, mas o cara não para pensar nisso. Foi o natural. Sim. E, novamente, é um livro que está aí há quantos anos? 100 anos. Uma baita dica de livro. Você falou sobre crenças, falou sobre ser cristão, falou também sobre algumas mudanças que você teve de percepção no decorrer. E eu gosto sempre de perguntar o seguinte: o ser humano está no caminho da evolução, independente da velocidade. O que mudou na cabeça do Gustavo Rezende no percorrer da sua vida? Tipo, uma opinião que você defendia muito e de repente mudou, uma crença que você tinha forte, de repente você ajustou, enfim, algo que você olha assim para trás e fala, isso daqui eu evoluí, isso eu mudei ou isso eu ajustei. O que você sente assim como uma transição? Não, às vezes eu falo em mudança de valores e princípios, mas eu acho que valores e princípios são meio que base, né? Identidade, né? Meio que com a sua identidade, mas onde você percebe assim que você amadureceu mais e alguma coisa você fala, isso eu não faço mais, ou isso eu já fiz. Eu vou dizer de coisas que eu mudei e que me deram resultado. Ótimo. Porque se a gente for falar de mudança, nós vamos ficar aqui até o ano que vem. E que tá perto o ano que vem. Né? Exatamente. De passagem. Primeira coisa que eu mudei, intencionalidade. Eu não era um cara intencional. O que é não ser um cara intencional? Eu muitas vezes dedicava muito tempo, muita energia para fazer coisas que não me levavam para onde eu quero chegar. E isso mudou muito, mas muito, depois que eu fui pai. Olha só. Eu agora tenho uma filha de 2 anos e meio e tenho um filho de 6 meses. E eu entendi que meu tempo é mais precioso, porque eu tenho menos tempo para fazer mais resultado. Porque é muito raro, dizem que depois que você fica mais velho isso acontece, né? Não sei, mas dizem que acontece que quando você fica mais velho, chega uma hora que você não está preocupado mais com o dinheiro, você está disposto a ganhar menos. Sim. Mas na fase que nós estamos, a cada ano que passa, a gente quer ganhar menos ou mais?
mais. Se eu quero ganhar mais, em tese eu tenho que produzir mais. E eu entendia que para produzir mais eu tinha que trabalhar mais. Só que quando surgiram meus filhos, eu falei, cara, eu quero ser o pai presente. Então eu não tenho mais tempo. Eu tenho menos tempo. E hoje em dia eu te falo que eu trabalho metade do que eu trabalhava e ganho 5 vezes mais. Mas eu aprendi a ser intencional. Segunda coisa, posicionamento. O que é posicionamento? Eu sempre fui um cara muito... E não deixo de ser, acho que não é esse o ponto. Mas sabe aquele cara humilde, que do jeito que tá bom, sabe? E hoje eu entendi o seguinte, que no final, o valor que eu tenho para o mercado é o valor que primeiramente eu me dou. Exatamente. Então, eu comecei a me posicionar o seguinte, olha, esse serviço aqui é tanto. Cara, é tanto. Mas eu não quero. Porque no final das contas, se você ganha 50, 100 ou 1.000, não é o cara que está pondo preço em você. É você que, numa primeiro nível, que está se precificando. Mas é porque o cara não pagaria. Depende, talvez você não vai ser um cara para todo mundo, você vai ser um cara de boutique, vai atender poucos, mas vai cobrar um valor, né, de nicho e tal. Então, a segunda coisa foi o posicionamento. Uma terceira coisa que eu entendo que eu mudei aí ao longo da minha vida... mudei muita coisa, cara. Eu era cachaceiro. Gostava de fazer farra. Festa eu ainda gosto, tanto que eu vou fazer o evento. Mas, assim... nossa, eu te diria que... Mas o fato da intencionalidade ajusta um pouco a vida pessoal com relação a isso também, não é? Total. Mas eu vou te dizer até mais, cara. Eu considero que eu amadureci. Hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Eu nunca liguei muito para a forma que eu falava. Eu sou do interior de Minas. O pessoal de Sacramento não vai ficar bravo comigo, não, mas uma cidade de 25 mil habitantes, cara, Sim. Você não tem preocupação de escrita e fala, hoje eu escrevi um livro. Então, esse amadurecimento... agora, esse amadurecimento ele veio com uma clareza do seguinte. Acho que aqui tem um ponto importante. No final das contas, a grande pergunta que a pessoa que está aqui nos escutando ela tem que se fazer é o seguinte. Aonde você quer chegar? Sim. E aí, a próxima pergunta é, o que eu estou fazendo hoje vai me levar onde eu quero chegar? Importantíssimo. Constantemente eu me faço essa pergunta e, em alguns momentos, a minha resposta é não. E quando essa resposta é não, eu preciso mudar. Então, lá atrás, por exemplo, eu fiz essa pergunta, vai me levar onde eu quero chegar? Ficar tomando cachaça, fazendo farra, bagunça. Cara, não vai. Então, eu preciso mudar. Então, eu sou um cara que estou em constante evolução, em constante adaptação, mas se eu fosse dizer a principal aí dos últimos tempos foi essa questão da intencionalidade. E é interessante essa falta de congruência que a gente vê não só no meio empresarial, mas principalmente no meio de vendas. Sim. A pessoa quer vender um ticket médio mais alto, mas não se veste como tal, não fala como tal, não estuda como tal, não frequenta os ambientes onde estão essas pessoas que vão pagar um ticket médio mais alto pelo seu produto. Então, essa congruência do qual é o teu objetivo e o que você está fazendo hoje para realizar isso, cara, isso é uma baita de uma sacada para quem tá assistindo. E é uma quebra foda, difícil de crença. Por quê? Porque algumas pessoas vão ficar para trás, né? Algumas coisas vão ficar para trás. E querendo ou não, por exemplo, talvez se você vende um produto high ticket, bem high ticket, talvez você tenha que estar na academia mais chique. Exatamente. Talvez você tenha que usar uma roupa que você muitas vezes julgou. Sim. Aí você vai falar assim, ó. Aí eu teve uma vez que eu vi uma... essa é sensacional. A pessoa jogou e falou assim, ó. Ô professor, mas... e o Neymar? O Neymar é todo... Tem aquela sopa toda desengonçada e não sei o quê, usa a roupa que ele quer. Por que eu não posso ser quem eu sou? Primeiro você seja o Neymar, depois você seja quem você é. Exatamente. Né? Exatamente. Quando Então, você chegar... Eu entendo que você tem que ter a sua identidade. Eles falam, no digital hoje falta muito a sua questão de identidade. Mas a sua identidade é uma coisa, o seu posicionamento casa com a sua identidade, mas para quem que você quer falar? O que você quer falar? A sua roupa, tudo comunica. Né? Eu, por exemplo, posso ser sincero? Pergunta pro Ivan que estava aqui. Vocês viram aí o podcast junto com o Ivan Sena. O Ivan Sena que chegou... Hoje, um cara chegou para mim e falou assim, ó, CEO de uma grande operação, por sinal aqui do lado de vocês, e falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Você tá elegante, hein? Não me conhecia. Passou um pouquinho, chegou uma outra pessoa e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, tá todo mundo comentando a sua gravata aqui dentro. Pô, legal. Que legal. Beleza. O que esses caras não sabem é o seguinte, que alguns anos atrás eu estive aqui em Brasília e eu tava lá conversando com o Ivan Sena. O Ivan Sena tomando café, olhou pra mim e falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, tá parecendo um frango, hein? Desse jeito, o cara nem me conhecia.
Eu já Ele levei umas mandou dessas. nessa lata, assim, nem me conhecia, falou, tá parecendo um frango. Aquilo ali foi o início de um processo que eu entendi o seguinte, beleza, dependendo do ambiente eu posso ser mais eu, não que isso aqui não seja eu, mas aonde eu quero estar, com quem que eu quero estar, qual que é uma linguagem que comunica com esse ambiente e que também faz sentido para mim. Sim. Então isso aqui é um fruto de um soco na cara um dia. Exatamente. E quantos, né, a gente vai levar? Ainda bem que foi de um colega, ainda bem que foi de um amigo, ainda bem Mas que não foi precisava ter chamado de frango. Frango eu achei sacanagem. Oi? Ah, do moletom. A Lara tava comentando aqui do moletom, porque a gente foi entrar numa a Laura aqui, tá, pessoal? Tá nos bastidores de assessora comercial, competente pra caramba. E aí a gente foi entrar numa reunião e eu chamei ela de última hora. Falei, Laura, e tal, que importante a reunião e tal. Preciso que você tome nota e tudo mais. Daí ela tava de moletom. E ela entrou de moletom. Foi em cima da hora. Eu mandei o link, tipo, 2 minutos. Ela tava... Aí quando fechou nossa live, né? Que a gente tinha feito ali, a nossa reunião pelo Meet. Aí eu mandei o quê? Foi uns 4 áudios, acho. Comentando só que assim, dependendo do ambiente, da pessoa e tudo mais, você tem que estar preparado, né, o tempo todo. Por exemplo, eu tenho, né? Eu acho que todo vendedor, eu ando sempre com o casaco. Tirei agora, mas sempre tenho o casaco dentro do carro. Eu não sei onde é que eu vou, o que vai acontecer, onde é que vai ser, qual que vai ser a próxima reunião e tudo mais e tal. E pro meu dress code, da imagem que eu quero comunicar, eu sempre tenho o casaco, porque eu acho que é uma peça importante para comunicar a minha identidade. Tem um colega nosso que é coach e treinador de comunicação, que é o Guilherme Nascentes. Um fera, um gênio da comunicação. Ele usa o colete. A marca dele é colete. Se ele tá no palco, ele tá de colete. Eu acho chique. Comigo já não comunica. Então você tem que achar esse... Olha, você falou uma coisa muito interessante. Faz sentido para mim, faz sentido com o ambiente. Porque às vezes o cara... Nem só cá e nem só lá, né? Porque Exatamente. se você tiver só de lá, você não vai... Não é você. Exatamente. E isso não cola. Ele não é sustentável. Ele pode colar um dia, mas ele não é sustentável. Mas se for só cá, você não vai nem entrar lá. E outra coisa, você vai parecer um pinguim se você não... Eu tô de colete, tô de terno, vai parecer um pinguim porque não é natural para ti. Então, importantíssimo. E já que você tava falando aí de objetivo e de congruência, qual que foi a meta que você bateu, assim, que você falou, Albert, essa foi a meta da minha vida? Pode ser pessoal, profissional, financeira, se você quiser falar, mas assim, algo que marcou, porque eu costumo dizer o seguinte, todo vendedor, quando ele está passando por algum momento de altos e baixos psicológicos, que a gente sempre se pergunta, né? Tem horas que você fala assim, cara, acho que eu não sirvo mais para isso, será que eu desaprendi? Porque existe essa fase do empreendedor e do vendedor, que é de altos e baixos, isso é natural para todo mundo. Flávio Augusto, perguntaram para ele, você já pensou em desistir? Ele falou, quando? Ontem, hoje ou a semana passada? Agora, né? Agora. 15 minutinhos antes de eu entrar aqui. Isso, e uma técnica que eu gosto de dividir com as pessoas é, toda vez que você se sentir assim, se agarra naquele sentimento de uma meta importante que foi para você que você bateu. Tem gente que traz isso mais pro pessoal, fala, foi quando eu vi meu filho. Tem gente que traz pro profissional e fala, pô, foi quando eu juntei 1 milhão na minha conta, que eu vi o extrato, eu falei, caramba, é isso. Tem gente que fala, quando eu comprei minha primeira Mercedes, enfim. O que foi uma meta que te marcou sempre que você pode buscar esse sentimento lá atrás e falar... Veio várias, mas eu vou falar da primeira que veio. O que mais me marcou de algo que a gente alcançou, eu vou falar gente, porque quando você olha para a parte pessoal, tu é casado? Não, solteiro. Ó, para quem é casado, eu vou te dizer uma coisa. Se você alcança algum grande resultado na sua vida, não foi você, é sempre nós. Então, isso é bíblico, né? Biblicamente, depois que você casa, você se torna um. Eu não sou pastor, mas faz sentido. Então, se eu alcancei algo, foi nosso. Sim. Então, algo que nós alcançamos, eu e a Nath, foi a questão de passar uma temporada no Canadá. Ah, que legal. Porque, primeiro que não é uma coisa que vinha de berço, eu não tinha isso como acesso enquanto família, não tinha nenhum familiar que tinha feito esse movimento dessa forma. Na verdade, até minha irmã tinha ido para a África, mas era uma outra realidade, era um outro formato, uma outra linha. E o que é o mais louco? Que há 1 ano e meio, quando eu defini esse objetivo, se você me falasse assim, você vai, eu sabia que eu ia, mas se eu olhasse as condições, eu tinha a 0 condição, menos um. Gustavo, de 0 a 100%, qual que é a chance de você ir para o Canadá? Menos um. Não, mas de 0 a 100 não, é menos. E depois de 1 ano e meio a gente concretizou isso, né? Você ficou quanto tempo lá? 6 meses. 6 meses? E isso só me mostrou 2 coisas. Primeiro, que, meu amigo, concordo, o Walt Disney,
assina embaixo. Quem sou eu? Assina embaixo. Se é possível sonhar, é possível realizar. Ponto. E a segunda coisa, que esse é o legado que eu quero deixar para o mundo, é que tudo é possível desde que você esteja disposto a pagar o preço para chegar lá. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem filhos? Não, ainda não. Ser pai é possível? Eu vou dizer para 99,9% dos casos é possível, porque tem gente que quer e não consegue, aí eu poderia chover aqui, pisar até no molhado. Mas vamos assumir que é possível. Todo mundo vai ser pai? Não necessariamente. Tem um preço para você ser pai. Primeiro, você tem que arrumar uma mulher. Né? Segundo, você tem que ter as condições. Então, tem toda uma jornada aí. Então, ir para o Canadá foi muito disruptivo na minha vida. E quando eu fiz isso, eu olhei para o mundo e falei o seguinte: eu quero rodar o mundo inteiro. Que legal. E aí, de alguma forma, isso começa a influenciar todos os meus negócios. Todos os negócios, né, que eu comecei a criar a partir daquele momento, ele tinha o intuito: criar uma empresa que tenha presença e atuação a nível global. Que legal. Esse é meu intuito. Eu posso morrer amanhã. E alguém pode olhar e falar assim: mas esse cara é muito louco. Mas quem me conhece de verdade nunca vai poder dizer o seguinte: esse cara morreu sem acreditar ou seguir aquilo que ele acreditava como um propósito. Porque o meu propósito no mundo dos negócios é, de fato, criar uma empresa que tenha presença e atuação a nível global. Morri amanhã. Eu morri de pé lutando. Que legal, porque essa normalmente é uma pergunta que eu gosto de fazer, que é os próximos passos ou as próximas metas. Então, a tua é essa, focar nessa... Profissionalmente, o meu grande goal para os próximos anos é que esse evento chamado WCD, que o ano que vem a gente vai reunir 10 mil empresários nessas 50 cidades, em 2030 aconteça para 1 milhão de empreendedores ao redor do mundo. Que fera, meu. Esse é o meu profissionalmente. E daqui 10 anos, eu já tenho uma tendência, né, um viés de equity, uma coisa muito importante. A gente não tem que só pensar em venda, a gente tem que entender o quanto que aquela venda gera de valor para o negócio. Tem muito negócio que vende e não dá resultado. Sim. Então, vender por vender é só ego. O que importa é a última linha e o quanto que aquela venda vai te levar para você construir um negócio que um dia possa ser maior do que você. Então, no longo prazo, o meu jogo é jogo de equity, mas no curto prazo, 2030, que não é curto prazo, depende do ponto de vista, é esse. E, pessoalmente, eu tenho um objetivo... é muita loucura. Esse é mais um... Ele circula entre objetivo e sonho, que é criar uma comunidade tecnológica autossustentável na beira da praia. Como assim? Explica mais. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu cheguei para minha tia e eu falava muito para as pessoas, né? Um dia eu vou montar um lugar onde vai morar todo mundo. Mas cada um vai ter sua casa. Né? Ainda mais depois que eu fiquei velho, realmente, todo mundo vai ter sua casa. Esse grupo de WhatsApp, eu não aguento, imagina todo mundo debaixo do mesmo teto. Então, diante disso, eu tenho um sonho. E esse sonho é a gente ter uma comunidade, né? Onde que vai ter várias casas ali e com viés autossustentável, tecnológica, né? E com vista para o mar. Essa é uma regra de jogo. Onde vai morar os meus familiares, quem sabe alguns clientes, alguns parceiros e tal. Que legal, então, cara. Se Deus... Tem lista de espera aí, tem uma lista aí, eu vou colocar meu nome lá. Já vamos fazer um lançamento. Gostei da ideia, podemos conversar sobre isso depois. Vou fazer um lançamento sobre... E você sabe o que é engraçado? Que eu falo com muita gente, a gente fala assim, cara, eu quero ter um terreno lá, vamos fazer é isso, cara, é isso. E por que eu ainda não fiz isso? Porque não é prioridade para o momento. E segundo, quando eu começo a pensar em fazer, lembre-se que eu falei, tudo é possível, mas tudo tem um preço. Isso. E eu começo a olhar o esforço. Porque, gente, querer morar no campo é maravilhoso, para quem tem isso como objetivo. Mas quando você vai se aprofundar um pouquinho, o buraco é muito mais embaixo. Então, nesse momento, eu ainda não estou disposto a pagar o preço. Sim, é legal isso, né? E é interessante você saber qual que é o momento. Cara, tanta coisa interessante desse bate-papo que eu peguei, porque aqui eu gosto de me colocar na cadeira de aluno, como... Eu frequento muitos treinamentos. Eu vou ter uma pergunta para você no final. Você só que faz pergunta aqui, mas se você me der a honra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você lá no final. Não sei que horas que é o final. Ótimo. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta. Lembre-se disso. Por favor. Não, eu tô aqui para responder todas as perguntas também. Inclusive, deixa aí a sua pergunta no comentário, tá? Que a gente vai responder todos os comentários. O Gustavo vai deixar aqui o Instagram dele. Manda direct lá. Pergunta para ele também para esclarecer algum ponto, porque a gente tem que aprender com quem já chegou lá, né? E já tem o resultado. Só que assim, você foi comentando ali, eu fui digerindo honestamente as informações. E eu sempre quando eu tô próximo de alguém que tem um perfil
de criação e tudo mais, eu noto isso. Você estava comentando sobre, é um sonho, é quase uma utopia e tudo mais. Isso até me agonia um pouco, porque às vezes eu estou numa equipe comercial e eu vejo como é limitado a visão dos vendedores com relação até a sonhos próprios mesmo. E metas próprias. E a pessoa está só olhando para aquele dia a dia, para aquele ponto. E eu notei isso. Você está olhando para cima. Claro, a gente precisa realizar o dia a dia. Mas o fato de você estar olhando para cima, isso causa até uma sensação de propósito mesmo e de pertencimento a algo maior, né? Pô, eu quero conhecer o mundo, quero conhecer outros países, começou pelo Canadá, agora eu quero ir para o mundo. Eu ia te pedir esse conselho, mas eu acho que assim, dentro de tudo que você falou, já tem vários conselhos aí, e uma coisa que eu peguei agora como aprendizado foi isso. Você aí que é vendedor, você que está acostumado a estar no dia a dia de vendas, toma cuidado com isso, porque vendas, metas, métricas e metodologia, ela vai às vezes transformando a nossa visão em algo mais limitado. Eu preciso bater essa meta porque eu tenho que pagar essa conta, porque eu tenho que realizar isso. E você aqui está dando uma dimensão maior para as coisas, do tipo, eu quero ter um evento. Quero não, você vai. Já está tendo. Eu tenho um evento que é nível mundial. Sabe? Tipo, vocês estão entendendo a dimensão da mentalidade do Gustavo? Como ele não tá... Claro, com certeza você tem as suas metas diárias, mas tá olhando para cima. Posso falar um pouco sobre isso? Claro. Tem duas coisas sobre isso. Eu vou falar de um ponto de vista de negócio e eu vou falar de um ponto de vista de espiritualidade. Escolhe, por onde eu começo? O de espiritualidade vai ser a base. Espiritualidade? Para os negócios depois. Eu entendi uma coisa. Eu sou um peregrino nesse mundo. Eu só estou de passagem, cara. A partir do momento que eu creio e sou temente a Deus, eu entendo que tudo que eu estou passando é para um processo melhor e maior. Então, eu não quero olhar para baixo, eu quero olhar para cima. Mas e se eu cair, e se as coisas não derem certo? Tá tudo bem, eu vou continuar andando. Eu não sou daqui, eu estou aqui. Olha que legal isso. E vocês falam assim, Gustavo, mas isso é bonito de falar. Eu sei que é bonito de falar, e eu sou sincero, durante muito tempo eu não tinha essa associação. Hoje, para mim, é o que é. Já enraizou. Então, por que eu penso grande? Porque o meu Deus não é pequeno. Por que comigo seria pequeno? Sim. Por que eu olho para cima? Porque para cima eu vejo a dimensão, eu vejo a imensidão e eu começo a entender que eu posso e que eu sou muito maior do que eu imagino. Só que, querendo ou não, a gente é criado numa cultura, seja pela vida ou pela forma como as coisas rodam, que a gente fica dentro de uma caixa. Sim. Então, a primeira coisa, eu entendi uma coisa. Eu sou apenas um peregrino passando por aqui. Eu estou de passagem, eu não sou daqui. Então, seja o que for, os tombos que eu levar é para um bem maior. Para mim, da sociedade, das pessoas que estão mais perto, da minha evolução, do mundo como um todo. Olhando para o mundo dos negócios. Olha, você é muito sortudo, porque se você chegou até aqui, teve coragem, estômago, o que você vai agora ouvir, realmente assim, olha, vai mudar a sua vida se você aplicar isso hoje. Não é amanhã não, hoje. Eu entendi com o tempo que a pergunta não é se. A gente muitas vezes fala, mas será? Se acontecer isso. Em especial é se ou será. Não é essa a pergunta. A pergunta que a gente tem que fazer é como. Gustavo, o que você quer dizer com isso? Pode parecer para você que talvez fazer um evento a nível global é impossível. Assim como um dia para a humanidade, fazer um foguete que dá barreira é impossível. Sim. Só que para quem desenvolveu ou liderou esse projeto, não era impossível. Não era se dava para fazer. A pergunta era como fazer. Então, sempre quando você estiver olhando para algum desafio que você gostaria muito de alcançar, mas que parece quase um sonho, utopia ou impossível, troca o se e o será pelo como. Porque, meta. Nossa, eu tenho a meta tal. Na Conquer nós temos uma nota mínima que o professor tem que ter. É 9,5, de 1 a 10. Caralho. Porto Alegre chegou e falou assim, não dá. Aqui os alunos são mais crica. Normalmente, o que um gestor faz? Eu sempre faço... Eu já fiz essa pergunta para mais de 5 mil gestores das maiores companhias do Brasil. Eu estou tentando lembrar se alguém respondeu certo. E que certo ou errado é relativo. Mas se alguém respondeu uma linha lógica que é o que a gente defende lá. Não lembro se alguém respondeu. Porque normalmente o pessoal fala, não, mas aí você tem que ir lá entender o porquê o cara está falando isso. Não, você tem que ir lá, então, abaixa a régua no início e vai subindo com o tempo. Você tem que ir lá e você tem que, não, forçar, é top-down. Eu estou falando que você tem que fazer.
Mas quando você tem uma meta que parece impossível, ao invés de você baixar a régua, você tem que aplicar a seguinte técnica. Como ou o que nós devemos fazer para alcançar esse resultado? Não é se ou será, é o como ou o que. Muda Anotaram, tudo. anotaram? Anotaram, por favor. Você sai do ponto de vista que é impossível para um ponto de vista que é possível, eu só preciso descobrir o como. Sim. O Elon Musk, eu poderia dar vários, eu gosto muito do Elon Musk. Tem vários exemplos da forma de gestão do Elon Musk que a equipe falou assim, não dá para fazer. Aí ele vai lá e fala assim, dá, e se vocês não fizerem, eu vou fazer. E a equipe faz resultado extraordinário. Por quê? Porque alguém olhou para aquilo que parecia impossível, mas sabia que era possível e só tinha que descobrir o como. Talvez não no tempo que se esperava. Sim. Talvez não no custo de investimento de pessoas que se esperava. Mas não é porque se mudou o tempo, ou o projeto, ou o escopo, que aquilo não dá para fazer. Troca o sei, o será pelo como e o que você vai... Que legal, hein? Voar massa, né? Que legal, isso é demais. Detalhe, mas muda todo o jogo. Sim. Quero comprar minha casa própria. Tá, como que eu vou comprar minha casa própria? Muito top. E aí, você tem uma pergunta para mim? Você já respondeu ela de certa forma, porque você fez um compilado e eu ia te perguntar, tá, beleza, legal, você falou que teve bastante coisa aqui que te provocou, de reflexões que você levou, mas a minha pergunta aqui no finalzinho agora tu respondeu, mas se você quiser responder talvez de novo ou de uma forma diferente, de tudo que a gente conversou, o que mais chamou atenção? Duas, então. O que mais chamou atenção, que realmente te provocou como uma reflexão de um aprendizado, e o que tu vai colocar em prática? Ótimo. O que mais me chamou a atenção com certeza, esse princípio de aprofundar em conceitos. Eu acho que isso é uma coisa que, por conta da correria, da minha cabeça ser muito acelerada e tal, eu pego alguns determinados conceitos e ensinamentos e eu já tento executar eles sem ter um aprofundamento da base filosófica daquilo. E eu gosto muito de fazer isso com palavras, a etimologia das palavras, porquê e tal, mas no conceito como um todo, você estava falando aqui e eu estava pensando, falando, cara, eu tenho que prestar mais atenção nesse ponto, de aprofundar mais, de pegar conceitos até bíblicos. Cara, tá tudo lá. Tá você tudo falou, lá. E o que eu vou colocar em prática agora? Você falou sobre a Bíblia e eu sei que tá tudo lá, eu já li algumas vezes e tal, mas você me fez um desafio aqui que eu fiz uma meta interna, que é de ler a Bíblia inteira, que eu nunca li ela inteira. Já peguei alguns conceitos, principalmente provérbios e tal, porque ainda fui buscar mais algumas informações quando eu li aquele livro Salomão, o homem mais rico que existiu. Aquele livro mexeu muito comigo, eu falei, será que isso aqui tá lá mesmo? Fui lá ver, será que tá desse jeito? Mas agora eu fiquei pensando nisso, falei, cara, tá aí uma meta boa para eu colocar em prática em 2026. Ler a Bíblia de cabo a rabo. Eu sou cristão também, eu não sou religioso, não frequento nenhuma igreja, não tenho nenhuma prática religiosa, mas sou cristão e sigo os preceitos de Cristo. Até porque eu acho que foi o maior líder que nós tivemos, a maior referência que nós temos. E isso me pegou tanto no conceito como na prática. Isso foi o que eu curti. Para finalizar, então, deixo um conselho para aquela pessoa que está assistindo aqui, aquele vendedor raiz que está sedento de conhecimento, e que você já deixou vários, mas teve algum conselho que mudou a tua vida e que você falava assim, Albert, isso daí eu ouvi, me ajustou a minha rota, ajustou a minha conduta. Eu vou deixar um conselho técnico e um conselho motivacional. Para finalizar, o meu conselho técnico, para você que é vendedor, nunca desista antes do terceiro não. Não para um vendedor é que nem sangue para o médico, faz parte do jogo. Então a gente pensa, um não, vou passar para o próximo. Não faz parte. Vai de novo, vai de uma forma diferente, porque o não daqui a pouco vira um talvez, e talvez daqui a pouco vira um sim. Então um conselho é, não desista até você ouvir o terceiro não. Show. E na parte motivacional, assim, que até me veio isso ao longo da nossa conversa, eu deixaria para você uma reflexão que é o seguinte, ó. Tem uma frase do Martin Luther King que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte, eu não sou, vamos voltar. Frase do Martin Luther King, eu não sou o homem que eu gostaria de ser, mas graças a Deus
eu não sou também o homem que eu já fui um dia. Aonde eu quero chegar com isso? Eu entendo que talvez você ainda não chegou onde você quer chegar, talvez você quer começar um monte de coisa que você não consegue, você começa e para, e você fica muitas vezes te julgando, te condenando, mas reflita sobre essa frase. Talvez você ainda não é o homem que você quer ser, mas provavelmente você vai chegar à conclusão que, graças a Deus, você também não é o homem que você foi um dia. Isso vai te trazer mais leveza para viver essa vida louca, né? Mas que é uma dádiva divina, uma graça, a gente poder estar desfrutando. Que legal, hein? Cara, que aula. Obrigado. Satisfação, Obrigado meu cara. pela tua entrega. Eu sentei tanto aqui que até é difícil levantar. Caramba, entrega em cima de entrega. Mas treinamos, né? Foi tudo preparado, tudo alinhado, combinado. É isso, estaremos dividindo o palco na mentoria Plano Perfeito, inclusive no ano que vem, já tem, o Ivan comentou que vão ter em algumas cidades do Brasil. E deixa aí agora o seu comentário, a sua pergunta para o Gustavo. Entra lá no Instagram do Gustavo, ele vai falar aqui todas as redes sociais. E curta, comenta, compartilha esse bate-papo com aquele vendedor raiz que está batendo cabeça, ou com aquele cara que já chegou num determinado resultado e gosta de estar aprimorando e afiando o seu machado. E, Gustavo, quem está aí na audiência que quer te seguir, quer saber mais sobre o teu trabalho, quer entender um pouquinho mais sobre esses conceitos que você passou, como é que te encontra? Ó, para você que ficou até aqui, você tem uma intimação. Convite você pode recusar, intimação você tem que fazer e comparecer. Que é seguir @eu-sou-gu-rezende e @WCD2026. Tá convidado e intimado para poder se juntar a nós nesse movimento, né, e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, do que eu faço. Que show de bola. É isso. Estamos aqui finalizando mais um bate-papo além da meta e conto com a sua audiência. Avante dispostos!